Boa noite, bem-vindos à Tribuna Soberana na Soberania TV. Começamos com as notas iniciais, como de resto é habitual. Hoje com o Dr. Gil Nadais. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Paulo. E os meus parabéns atrasados, não é? Fizeste anos recentemente, não digo quantos. Quando se começa a entrar nos 60, atenção, são 59, mas não sei se é caso para festejar, mas pronto, estamos vivos no meio Ora, deste... é sempre tempo para festejarmos. Estamos vivos e podemos andar enganados, mas de saúde, não é? Exatamente. E por isso é sempre Obrigado. um motivo para festejarmos. Então, e boa noite também a todos aqueles que nos ouvem. As notas iniciais, e começava com... que é um assunto nacional, mas que tem a ver com... nem sei muito bem como é que é dizer isto. Com a presença constante do Sr. Presidente da República nos nossos canais televisivos. Isso já não é de agora, não é? Não é de agora, mas torna-se demais. Ele aqui há uns tempos fez um pequeno intervalo para depois preparar uma comunicação, mas ele comenta tudo, ele está em quase todo lado, mas comenta todos os assuntos e eu estou convencido que nós passámos de um 8 para um 80. Tínhamos um Cavaco Silva que era muito reservado e muito austero, quase nunca falava, e agora temos um Presidente da República que fala sobre tudo, tem opinião sobre tudo. E nós só não temos uma crise com o governo porque temos um primeiro-ministro que é o António Costa e leva as coisas assim, com muito savoir-faire, com deixar andar, deixar o Sr. Presidente da República exprimir-se, porque o Sr. Presidente da República, em algumas vezes, tem intervenções acertadas, mas também quando fala muitas vezes e demais, às vezes cria instabilidade. E acho que só um António Costa é que tem permitido que não haja mais crise e não haja crispação política ao nível mais elevado da nação. Porque o Sr. Presidente às vezes faz uns comentários que depois volta atrás e depois emenda, não sei quantos, que são complicados. E acho que as figuras de Estado e alguma separação, alguma imagem imagética que devemos ter de quem nos lidera ao mais alto nível, não se compadece muito com estes desaparecimentos e isto falar sobre tudo. O Presidente da República não tem mais nenhum mandato para fazer, não tem mais nenhumas eleições para disputar, na minha opinião, não precisa de estar sempre nas notícias e a comentar tudo aquilo que acontece, porque senão torna-se banal a sua opinião. Mas é a minha opinião a respeito daquilo que se tem passado nos últimos tempos e era a minha nota inicial para hoje. Dr. Paulo Matos, boa noite, parabéns também. Boa noite. Por mais esse aniversário. Muito obrigado mais uma vez e boa noite às pessoas que acompanham este programa. Eu secundo a opinião do Gil sobre a presença permanente do Presidente da República em termos mediáticos, a comentar tudo o que mexe. Eu penso que nesta altura precisaríamos de um Presidente não tanto austero como era o Cavaco Silva, mas com mais sentido de responsabilidade. Eu penso que este falar constante na comunicação torna inconsequentes a maior parte das intervenções do Presidente da República. E nós estamos perante uma crise importante que temos vindo aqui a falar nos últimos programas e há uma verdade que o Presidente da República diz, que esta maioria de governo entrou já cansada, essa parte penso que é um comentário assertivo, atentos aos desenvolvimentos que têm havido de desorganização no governo, mas, sobretudo, cria-se do Presidente da República uma intervenção sobre o que se está a passar na justiça, o que se está a passar na saúde, o que se está a passar nas greves dos transportes e, relativamente agora a um último assunto, que é esta questão dos marinheiros do barco Mondego,
que não acataram ordens da hierarquia para patrulharem um navio de espionagem russo por não haver condições de segurança. Ora bem, eu compreendo depois a posição do almirante Gouveia e Melo sobre esta matéria. As Forças Armadas é um domínio do Estado que tem a ver com a soberania do Estado e onde a disciplina deve imperar, porque se não houver disciplina nas Forças Armadas, dificilmente nós conseguimos ter um Estado respeitado e respeitável. Mas também não podemos desviar, do meu ponto de vista, era esta a nota que eu acho que devia deixar sobre isto, e o Presidente da República, por falar nele, não se pronunciou sobre isto, ele é o Comandante Supremo das Forças Armadas. Esqueceu-se desse assunto. Esqueceu-se deste assunto, portanto, como ele fala Ou de talvez tantos... não goste dele. Ou talvez não goste, porque, vamos lá ver, fala de tantos e daqueles em que deve falar, nomeadamente esta matéria da defesa, não disse ainda nada de relevante. E o que é que eu queria dizer? Eu queria dizer que é verdade que os militares não podem desrespeitar as hierarquias, porque senão, vamos lá ver, não havia disciplina, não é? Mas estamos a desviar também do essencial. É que há muitos anos que se desinveste nas Forças Armadas e, portanto, nós temos pouco investimento e, mercê dos últimos acontecimentos em termos geoestratégicos e da política de defesa europeia e mundial, todos os países estão a investir na defesa e, portanto, isto reflete um bocadinho o estado degradado em que está a manutenção dos ativos militares, dos bens das Forças Armadas, e nomeadamente dos navios, não é? Vamos lá ver. Os militares não podiam ter tido este ato de indisciplina, mas, por outro lado, chamaram a atenção para o estado degradado em que se encontram a manutenção dos navios. E isto é um assunto importante. Lembro-me que, já do tempo do Mário Centeno, as cativações originaram que a defesa não tivesse investimentos. Por outro lado, há falta de encaminhamento de fundos públicos para domínios importantes como é a justiça, como são os transportes, e há um descarregar de dinheiro sobre a saúde e muito pouca organização. Nós continuamos a ter demissões, continuamos a ter fecho de urgências pediátricas, continuamos a ter o pessoal da saúde revoltado e até o CEO da saúde, já com intervenções públicas, a contrariar a antiga ministra Marta Temido em matéria de organização. Portanto, nós temos aqui matéria mais que suficiente para que o Presidente da República, e já que o Gil deu esse mote, pudesse intervir no sentido de chamar a atenção do Governo para estas matérias importantes e a necessidade de se reverem o orçamento de áreas fundamentais de soberania, como, por exemplo, a defesa. Não é? Quando falas em reforço das despesas, eu lembro-me sempre o reforço das receitas. Onde é que vamos buscar as receitas? Porque temos uma carga fiscal muito importante. Então vamos reduzi-la? Não temos é Então, investimento. Vamos lá. Crescimento da economia, etc. O Permita... problema disto, para mim, nós temos de ter as coisas equilibradas. Temos de ir ao empréstimo, à dívida, temos de aumentar a dívida. E temos de ver o que é que... Eu não sou contra, temos de ter prioridades. Devemos ter prioridades e saber o que é que vamos fazer. E não é tudo prioridades. Ou aqueles que se manifestam mais é que são os mais prioritários. O problema que nós temos na saúde, e depois eu também abordaria os militares, é que descemos de 40 para 35 horas de trabalho. Certo. Okay? E todos estes problemas, e os médicos anda toda a gente muito cansada por fazer muitas horas extraordinárias, mas o conjunto de horas extraordinárias que estão autorizadas são 150 horas por ano, não são tantas como aquelas que deixaram de trabalhar. Ou seja, com 40 horas não estavam cansados. Agora, com 35 horas por semana, estão cansados por fazer as horas que não chegam a ser as 40 por semana. Mas o dinheiro que se lá pôs foi para compensar essa todo diminuição das horas de trabalho. Sim, e eu não concordo que a função pública tenha um horário diferente do que têm os trabalhadores. Também não. Portanto, e aqui assim temos de ver. E na área da saúde, quando
o Governo disse que não haveria custos na redução dos 40, e eu lembro-me de dizer isto, eu ri-me para mim mesmo, não é? Porque ou tínhamos gente sedentária que não era preciso, ou não se consegue fazer em 35 horas e é serviço. Nos hospitais é serviço contínuo, tem de lá estar alguém. Não pode ser, ok, este assunto deixa-se para amanhã e o tempo resolve. Não, os doentes estão lá e tem de ter alguém a acompanhar. E, portanto, nós temos aqui um problema. Já agora, nós, em termos de gestão da saúde, o atual gestor era um crítico da ministra. Sim, E, está a ser coerente com a sua posição. E, portanto, só mantém a mesma postura que teve anteriormente. Agora, que nós precisamos de uma forte reorganização da saúde, precisamos, mas isto vai ser muito complicado. O meu ponto não era, certo? O meu ponto não era que o Presidente da República critique o Governo. O meu ponto é que o Presidente da República, em vez de ter essas intervenções mediáticas que falámos, de estar todos os dias a falar e dizer tudo e quase nada, devia promover um grande debate nacional para resolver questões concretas como estas e, portanto, não permitir que esta situação continue sem fim à vista, porque nós hoje temos greve dos enfermeiros, hoje mesmo, que estamos a gravar este programa, o problema dos professores não está resolvido, portanto, nós temos... Estas são as prioridades. E o Presidente da República devia, com o seu poder de influência, chamar mesmo as oposições a apresentar alternativas nestas áreas. Mas o Presidente da República, por exemplo, a respeito dos professores, foi mais a longe até do que foi o Partido Socialista e o PSD juntos. Sim, já sugeriu que resolvessem. O problema disto é... Não há dinheiro para repor todo o congelamento, mas uma parte tem que ser... Mas que parte? E os outros todos? Foi só os professores que ficaram? Ou foi numa norma transversal para toda a administração? É que foi a toda a administração. Se os professores saírem dessa norma que foi transversal, todas as outras carreiras vão querer, obviamente, os mesmos direitos porque estão em igualdade de posições. Isto é preciso... E depois, no final do dia, é preciso fazer as contas e saber quanto é que isto custa. E depois nós queremos menos impostos... Sim, mas nós, Gil, é tudo muito lindo. Temos um governo há 7 anos que não pode andar sempre a dizer que a culpa era dos governos anteriores. Não, mas aqui assim... Estes problemas não estão resolvidos. A culpa por exemplo, na área da saúde é deste governo. Porque reduziu para as 35 horas. Claro. Ponto. Acho que falta é coragem do governo dizer cometemos um erro, deviam estar a trabalhar 40 horas. Claro. E corrigir o tiro. Fala-se, inclusivamente, de que está em estudo alguns profissionais poderem trabalhar mais e receberem mais. E eu concordo perfeitamente com isto. É uma forma de chamar mais gente para a administração, para a saúde pública. Também, aquilo que me dizem é que as condições de funcionamento dos privados e dos públicos são totalmente diferentes. E por isso há sangria de um lado para o outro. Não. Já não estou a falar das financeiras, estou a falar das técnicas. Para ter uma equipa, imaginemos, de pediatria, de urgência, é preciso 5 médicos ou 3 médicos ou não sei quantos. No privado basta 1. Claro. Isto não pode ser. Okay? Claro. As normas têm de ser as mesmas nos privados e nos públicos. Sim, porque o serviço é o mesmo. O serviço é o mesmo. Portanto, temos de ter estas coisas niveladas. Porque isto também não há milagres. Falta muita organização na parte pública, é verdade, mas não há milagres. Agora, por último, sobre os militares. O Sr. Presidente da República não fala porque tinha de dizer que um ato de insubordinação tem de ser tribunal militar, de imediato. Sim, mas isso foi participar da Polícia Judiciária Militar. Inclusivamente, colocar vídeos do interior de vasos de guerra, que são vasos de guerra, isto, eu não conheço bem os códigos militares, mas de certeza que é punido. Isto não pode ser. É que juntando tanques, o problema de tanques é este problema, e juntando a questão da justiça, agora com os metadados que pode ilibar muitos arguídos do caso tanques, temos uma imagem do país que somos atualmente. Uma justiça inconsequente e umas forças armadas completamente desorganizadas e com o seu património degradado e sem condições de segurança interna garantidas. Se tem condições de segurança interna ou não,
é subjetivo. Um diz que sim, outro diz que não. Eu não digo que isto é o governo. Isto Certo. é o Estado português. Certo. Está neste Não. estado há muitos anos. E Vamos lá ver. Não se vê mudança à vista. Eu não sei se há motivações políticas de parte dessas pessoas que depois arranjaram uma escapatória para dizer isto está degradado e temos aqui um fio de cabelo, não sei se é ou não, que eu não concordo. Estás Mas a falar do barco. Estou a falar do barco. Agora imagina o que é isto. Que forças armadas são estas? Se isto se mantém, chega à frente de combate, esperemos que nunca tenhamos, mas chega à frente de combate, esta bala tem aqui um bocadinho de zebra. Ou esta arma não está em condições. Esta aqui assim não me parece que está... É tão boa ali para... Por amor de Deus, isto é de bradar aos céus, não é? Isto... Não... Mas as chefias militares têm culpa, do meu ponto de vista. Pois têm. Porque ao longo deste tempo, não é? Também não podem sempre andar a desculpar-se com a falta de meios, etc. Tem que se organizar internamente. O problema disto é que nós temos em Portugal, toda a gente se queixa disto, daquilo, do outro e não sei quantos. Claro. E não olha assim. O que é que eu tenho estes meios? O que é que eu posso, qual é o máximo que eu posso fazer com isto? Okay? E rentabilizar e tentar aumentar aquilo. Isto lembra-me sempre aquela frase do Kennedy, não me perguntes o que é que o teu país pode fazer por ti, pensa antes o que é que podes fazer pelo teu país. Portanto, temos aqui assim a inverter isto. Nós andamos sempre a olhar para o copo meio vazio. Temos também... o copo pode estar meio vazio, mas não adianta nós ficarmos parados a lamorear. Está meio vazio, está vazio, está vazio. Ok, vamos tomar medidas para o encher. Acho que isso é que tem de ser feito. Bom, e agora os temas que escolhemos para esta edição, a começar pela entrevista que nos foi concedida por Ricardo Abrantes, o Presidente da Direção da Associação Empresarial de Águeda. Gostávamos de saber que análise é que fazem as palavras do dirigente, Dr. Gil. Pois eu considero que foi uma boa entrevista e ao estilo do Dr. Ricardo Abrantes, ou Ricardo Abrantes, mas como habitualmente nos tratamos, foi veemente e contundente em alguns assuntos. Obviamente que não concordo com algumas das suas afirmações, mas outras têm razão. E ao longo dos 27 anos que leva de presidência da Associação Empresarial, obviamente que tem marcado a sua posição por ser incómodo face ao governo e apontar alguns problemas que afetam a indústria. E aí temos de reconhecer que tem tido um papel relevante. Sobre a ligação à Águeda Aveiro, aí discordamos, não é? Porque eu penso que mesmo aquilo que defendeu durante muitos anos a Associação Empresarial era uma ligação à autoestrada, não era uma ligação à Águeda Aveiro, mas eu também, vamos lá ver, eu não sou defensor, eu neste momento sou um defensor que a obra continue. Acho que em termos de serviço para o Conselho, era muito mais útil uma ligação à autoestrada, a sul, do que a ligação à Águeda Aveiro, porque nós continuaremos, como diz aqui o Dr. Paulo Matos, no buraco, ok? Não ficamos afastados da autoestrada na mesma, com a ligação à Águeda Aveiro. Depois aborda outros temas, mas, por exemplo, ele não concordava muito com uma zona industrial, mas não se... Mas mudou de opinião? Mudou de opinião e pronto. Agora, diz que o poder esteve sempre afastado, o autarca esteve sempre afastado da Associação... da Associação Empresarial. Bem, então, aquilo que eu, enquanto Presidente, entendi é que era uma aspiração das empresas da Águeda e dos empresários da Águeda terem um local onde pudessem colocar as suas empresas. Tentámos colaborar na altura em que lá estive, fizemos algumas coisas foi possível, outras não foram possíveis, mas nós estivemos de costas voltadas, pelo menos isso. Depois, onde não concordo com ele é relativamente à política de habitação. A política de habitação não é só fazer casas, é tomar medidas também e promover. E, enquanto estive na autarquia, à frente dos destinos da autarquia,
tivemos medidas para promover a habitação. E essas medidas tiveram a ver com, por exemplo, criar as zonas de reabilitação urbana para dar possibilidades aos senhorios e utilizadores das casas fazer obras a custos mais baixos. E depois fomos um dos primeiros municípios do país que introduziu o agravamento do IMI nas casas que estavam devolutas e abandonadas. Também criámos mecanismos temporários para facilitar a demolição de casas em mau estado. E penso que isso teve algum efeito em termos da imagem da cidade e do concelho. Um dos problemas que temos na área da habitação é que as coisas não se lançam hoje e amanhã estão no terreno e já se veem efeitos. Isto demora algum tempo a concretizar-se. Depois, sobre a fazer casas e o investir na habitação, isto é a mesma coisa que eu dizia há bocado a respeito de onde é que nós investimos. E para mim, cada mandato tem de ter as suas prioridades. Nós não temos dinheiro para ir a todos ou apoiar todos mais fortemente. E por isso há necessidade de, em determinado período, apoiar mais uma determinada política e depois uma outra política. Ora, aquilo que tentámos fazer ao longo dos anos em Águeda, em primeiro lugar, uma delas foi um parque empresarial para termos a possibilidade de captar investimento para a Águeda. Porque lembramos na altura que aquilo que se dizia é que os empresários da Águeda tinham de ir todos para fora porque não tinham local para se instalarem. Depois, houve medidas de melhoria das condições da cidade, e isto tem de se começar sempre pela cidade, foi sempre uma guerra com os seus presidentes da Junta, mas tem de se começar. Se nós não tivermos uma cidade atrativa, não temos um concelho dinâmico e não temos um concelho que possa atrair, porque é difícil atrair para uma determinada freguesia ou um determinado ponto, porque a sua dimensão, mesmo um concelho como o de Águeda, é difícil, uma freguesia ou um ponto numa freguesia ainda é mais difícil. E, portanto, foi feito um trabalho de reabilitação e de ações de captar públicos para a Águeda. E também aquilo que considerava fundamental, uma intervenção forte na área da educação, que foi uma aposta grande. Porquê? As cidades e os concelhos estão em competição uns com os outros. E nós temos de ter condições que possamos vender, não é? Dizer, nós temos esta política, nós temos isto, temos aquilo, que convence as pessoas a virem para o nosso concelho. O que é que fizemos mais? Também reduzimos os impostos. Para quê? Para sermos também atrativos a esse nível. Porquê? Porque para um professor, por exemplo, que um ordenado tipo de um professor não ganha muito, mas pode-lhe permitir uma poupança de cerca de 500 euros por mês. Por mês não, por ano. Peço desculpa, em cada IRS. Ora, isto é significativo, não é? Agora, aquilo que deveria ter sido feito era, nós tínhamos acabado de concluir as obras nas escolas, estava o parque escolar feito, a dinamização da cidade, havia que entrar numa fase de habitação. Aposta clara na habitação. E a aposta clara na habitação queria dizer colocar dinheiro autárquico nessa política. Adquirir terrenos, colocá-los à disponibilidade de empresários e ter a ousadia de fazer coisas diferentes e ir buscar dinheiro do Estado também. Porquê? É difícil para a Águeda ir buscar um empreiteiro para investir cá. Porque um apartamento em Águeda, imaginemos um T2 que valha 150 mil euros, não sei quais são os preços do mercado, ali em Aveiro vale o dobro. Ora, o empreiteiro, entre construir em Águeda e construir em Aveiro, vai construir em Aveiro. Okay? Portanto, mais uma vez, o poder autárquico tem de ter aqui políticas diferentes, coisas novas, procurar dar solução a estas condições. E isto pode passar por novos métodos construtivos, pode passar por uma série de coisas que não são usuais e não estão no dia-a-dia. É preciso ir procurar, é preciso saber quem é que fez, é preciso ir para outros países e não são países... vamos lá ver, estas coisas não se procuram nos países
do terceiro mundo, que se falava, daqueles em vias de desenvolvimento, são daqueles que estão na vanguarda, que têm sempre as melhores soluções. As melhores, não direi, mas as soluções mais atualizadas e mais que respondem com mais eficácia aos problemas. E depois de ver essas soluções, tentar adaptar à nossa realidade e fazer com que as coisas aconteçam. Dr. Paulo Matos. Sobre a entrevista do Dr. Ricardo Abrantes, acho que foi uma entrevista como ele costuma fazer e dar, porque ao longo dos anos, e já são bastantes, tem sido uma voz dos empresários da Águeda e do mundo empresarial de Águeda. Ele, particularmente, tem tido enfoque na questão energética, onde por muitas intervenções tem chamado a atenção para a questão da energia, mas ele fala nas questões candentes da Águeda, que é o problema das acessibilidades, o problema da ligação ao poder central e, sobretudo, a questão da necessidade de fixação de pessoas em Águeda. E para fixar pessoas é preciso, como o Gil referiu, uma política de habitação e também uma política de transportes que não tem havido. Mas a questão dos transportes também não é só um problema local, é um problema nacional. Deixa-me falar sobre os transportes, por acaso, porque os transportes... o nosso problema é um problema de escala. Okay? Claro. E nós, quando participamos em grandes reuniões e falam dos transportes públicos, etc., geralmente falam em cidades, Lisboa, Porto, cidades desse nível, ou maiores do que... E não tantas cidades médias ou do interior. O problema é que nós não somos cidade média, nós somos pequenas, nós somos médias a nível de Portugal. Média é Aveiro, por exemplo. E mesmo Aveiro... A nível da Europa, não, nem sequer é média. O problema está que nós não temos escala. E os transportes, por exemplo, quando falavam ter transportes para o Casarão, e eu pergunto, onde é que vêm as pessoas? É que se elas vêm do norte, ok, podemos fazer uma linha. Mas se elas vêm do sul, temos de ter outra linha. E se elas vêm de Aveiro, temos de ter outra linha. Se vêm do Caramulta, mas não sabemos. Isto exige estudo de saber de onde é que vêm as pessoas. E depois verificar se conseguimos montar um sistema de transporte que consiga responder. Porque numa cidade grande, nós dizemos, fazemos uma linha daqui para ali. Tem tanta gente em volta que facilmente rentabiliza. Aqui é assim. O que podemos assistir é fazemos a linha e depois temos autocarros vazios a passear naquele circuito. Esta questão da fixação de pessoas, e que ele referiu e bem, porque nós, capacidade empresarial temos demonstrado isso ao longo dos anos, mas tive a ver alguns dados. Por exemplo, em 10 anos, desde 2011, o município perdeu 1.610 habitantes. A população com mais de 65 anos cresceu 27%, portanto, envelhecida. A população do 0 aos 14 desceu cerca de 9%. Aumentou o número de imigrantes, não é? de população também estrangeira. E a habitação... o preço do metro quadrado, relativamente o preço mediano do metro quadrado das vendas de imóveis, aumentou substancialmente e não temos, mesmo em Águeda, apesar dos preços elevados e que não estão ao nível de Aveiro, como a Gil refere, não temos ainda capacidade de oferta e isso exige estudo, exige a tal política de estratégia local que está no papel, mas ainda não está concretizada, mas também é uma questão nacional, agora com a nova política também para o arrendamento e para as novas políticas de habitação que o Governo, em termos nacionais, fez desenvolver ou está a desenvolver. E, portanto, o Ricardo Abrantes chama a atenção para estas questões, mas chama sobretudo a atenção para uma coisa que é crónica em Águeda e nós temos vindo a perder. Eu acho que não ganhamos esse tal peso político, essa tal capacidade de influência que era exigível que Águeda tivesse. Nós temos melhorado
em alguns níveis, em termos sociais, não é? A questão do... Ou seja, nós temos... há uma desproporção entre a capacidade empresarial que nós temos e a capacidade de influência que ainda não ganhamos. E o que o Ricardo Abrantes diz é que o poder local devia funcionar mais como impulsionador e parceiro deste aporte que as empresas têm dado ao desenvolvimento económico do país, empresas de Águeda, e isso não tem acontecido. Vamos lá ver, ele chama a atenção para uma coisa que eu acho que sempre houve, quer dizer, algum receio do poder local em perder protagonismo face aos empresários. E os empresários, tirando algumas exceções, e vai havendo novos empresários que vão tendo essa cultura de maior afirmação em termos de coletivos, ainda são demasiado individualistas também. Ele não fala dessa parte. Portanto, os empresários não têm ainda grande espírito coletivo, embora a avaliar também pela quantidade de pessoas que aparecem para os órgãos sociais ou fazerem parte dos órgãos sociais das associações empresariais. Não é? O Ricardo Abrantes está há muitos anos na Associação Empresarial da Águeda e há dificuldades, por exemplo, em arranjar elementos que façam parte dos órgãos sociais, por exemplo, da Associação Comercial. E daí também estar em curso, e eu tenho ouvido com interesse a possibilidade de uma fusão entre a Associação Empresarial e a Associação Comercial para que estes interesses se unam e também o poder local acompanhe este esforço de união, mais do que lutarem por pequenas quintas, como ele fala, não é? Ele refere essa questão das pequenas quintas, que ainda funciona muito em Águeda. E, portanto, há sinais de que isso pode mudar, mas o poder local tem que acompanhar. Portanto, não pode estar-se permanentemente... Não quer dizer que o poder local não apoie, aliás, criou-se uma infraestrutura importante para a instalação de empresas, e no tempo do Gil, e com desenvolvimentos atuais. E, portanto, não é tanto como ele diz, de não se ter feito nada em termos de criar condições para as empresas. Tem-se feito alguma coisa, mas é preciso fazer muito mais. E é preciso, sobretudo, ter capacidade de romper com o status quo e estar ao lado dos empresários e os empresários ao lado do poder nas grandes lutas. Portanto, se utilidade tem esta entrevista do Ricardo Abrantes, na linha de outras, não é só para reivindicar. Portanto, ele hoje, com esta entrevista, foi mais além da questão energética reivindicativa que ele tem reivindicado ao longo do tempo, e nisso tem razão, não é? A questão de nós queremos diminuir a questão do carvão, mas depois e dos combustíveis fósseis, a utilização, mas depois continuamos por falta de transportes e por falta de utilização, por exemplo, do Porto de Aveiro, etc. Ele refere isso. Continuamos a ter os caminhões na estrada, a transportar contentores e, portanto, a poluir. E, portanto, há aqui contradições importantes para que ele chame a atenção, ao estilo dele, obviamente, mas eu salientaria mais a parte do peso e da influência, de nós ainda continuarmos pequenos, nós não estarmos na linha da frente em termos políticos, embora em termos sociais temos tido alguma valorização das nossas políticas, não é? E nomeadamente com a parte do turismo, a parte do Agitag, a parte social em Águeda tem funcionado bem. E a parte também das reabilitações urbanas começadas aqui pelo Gil, também foi um aporte importante que o Conselho e a cidade, sobretudo, teve. Agora, este peso e esta força, vamos lá ver, nós também não podemos, como ele diz, ter a mesma força que tem a associação, a parceria cá no Porto entre as associações empresariais e a autarquia, não é? Nós somos esta cidade e este concelho pequeno, mas estamos integrados na região de Aveiro, e em termos da região de Aveiro temos índices muito relevantes e, portanto, não podemos descurar a nossa capacidade empresarial, e o poder local tem que estar aberto a
a esse peso que nós vamos tendo. E, portanto, acho que foi uma entrevista importante. Repare-se, Águeda ocupa a 36ª posição em termos de exportações. Não é? Da região de Aveiro é o 6º com maior atividade exportadora, Águeda. E em termos de taxa de cobertura das importações pelas exportações, Águeda está na 27ª posição da tabela nacional e em 3º lugar na região de Aveiro. Portanto, nós temos peso industrial, não temos peso político proporcional a este peso industrial que temos, e nomeadamente agora com a indústria os desenvolvimentos recentes ou sustentados, pelo menos, para futuro, da indústria das duas rodas. E, portanto, nós temos capital para crescer e, em termos empresariais, o poder local não está a acompanhar isso. Ele chama a atenção para isso. Portanto, a ideia da autarquia empresarial é neste sentido, não é? No sentido de haver um esforço conjunto entre o poder político e o poder empresarial para conseguirmos coisas para a Águeda. E o que eu me preocupa, e termino sobre o comentário da entrevista, é que perpassa da entrevista do Ricardo Abrantes que a ligação à Águeda Aveiro ainda não está segura, e isso preocupa. Portanto, perpassa. E portanto, eu tenho alguma... Ele está cético, claro. Já ouviu falar tantas vezes. Eu também estive nesse jogo de pôr placas, exatamente. Não é? Que, mais uma vez, não passa intenções, mas isto agora depende da forma e da velocidade com que anda o projeto, porque o dinheiro existe. Que era coisa que não existia anteriormente. Nós temos sempre a falar da ligação à Águeda Aveiro, mas, em geral, obras de grande dimensão requerem este esforço entre o poder local e o poder empresarial. Fica aqui a minha ideia sobre a entrevista, que é uma chamada de atenção importante. Bom, o escândalo na Igreja parece passar ao lado da Diocese de Aveiro. Há registro de 3 casos de padres pedófilos, 2 já morreram e um dos padres foi liberado pela Justiça. Esta semana, o psiquiatra Daniel Sampaio diz na manchete do Expresso que os bispos sabem que nós sabemos que eles sabem muita coisa. Dr. Gil. É verdade, eles sabem muita coisa, não é? E acho que também a Igreja tem andado aqui assim um bocadinho à deriva. À deriva, não é? Para posições mais ortodoxas, como se tivessem de pedir perdão e por aquilo que se passou estava tudo resolvido, mas as coisas neste momento já não se fazem assim, não é? E não ter havido uma posição da Igreja, eu acho que toda a gente é inocente, até trânsito em julgado de tribunal, caberia e seria de bom tom que as pessoas fossem retiradas da sua atividade, onde há contactos e potencial não é o desencaminhamento e práticas pedófilas por parte dos intervenientes. Portanto, deveria a Igreja, na minha perspectiva, ter suspenso essas pessoas. Não queria dizer que fossem culpados, porque foi feito um levantamento, mas o levantamento é um levantamento. Nós vimos agora, recentemente, eu apanhei isto tudo muito por cima, que um treinador da seleção de uma equipa feminina da Federação foi mandado embora, irradiado, foi para tribunal e aquilo que o tribunal achou é que as mensagens não eram de cariz sexual, nem tinham nada a ver, não havia assédio. Uhum. E, entretanto, ele tem a carreira desfeita. E, portanto, nós temos de ter cuidado quando julgamos. Suspensão é uma coisa, condenação é outra, e a prática, nós temos de saber se houve ou não. Porque há também, eu não estou a ilibar, okay? Claro. Mas há muita confabulação. Alguns dizem que foram feitas coisas que efetivamente podem não ter sido. E é preciso ter aqui algum cuidado. Mas, da parte da Igreja, devia haver suspensão. Okay? Está suspenso, não existe, tomamos medidas preventivas. E depois, com calma,
ir averiguar. Aquilo que se passou foi, cada um tomou as suas posições, não chegaram, e foi um coro muito desafinado por parte da Igreja. Obviamente que isto é um problema grave e que espero que a Igreja, e obviamente tenho de felicitar o Papa por todo o empenho que teve nesta luta, porque senão isto... Continuava no esquecimento? Teria, ou pelo menos não teria a relevância. Um caminho menos fácil de se colocar a nu e de poder ser revelado e de haver práticas diferentes no futuro. Porque esta situação começou nos Estados Unidos, com casos complicados, mas foi a todo o mundo. Mas agora existe uma opinião pública que está muito mais atenta e os tempos também são outros. E por isso, aquilo que aqui em Aveiro não houve muitos, mas 13 são sempre muitos para aqueles que foram efetivamente vítimas de maus tratos. Não é? Agora, vamos esperar que isto se resolva rapidamente. Aqueles que foram sujeitos a estes maus tratos vão ter sequelas durante toda a vida, devem merecer por parte do Estado, já houve uma posição, portanto, do Ministro da Saúde. Por parte da Igreja também deveria haver uma posição idêntica no sentido de apoiar estas pessoas para que pudessem ter a melhor vida possível face ao que aconteceu, porque isto não foi uma pessoa. É uma pessoa em representação de uma entidade e de uma entidade que tem muito peso e que, portanto, também deve assumir em parte as suas responsabilidades. E também as responsabilidades, algumas delas, por inação, que é ainda mais complexo e mais complicado, na minha opinião. O psiquiatra Daniel Sampaio diz também, no Semanário da Empresa, que há uma igreja velha que rejeita as mudanças. É isso que estamos a assistir? Sim, acho que a Igreja perdeu uma oportunidade para se regenerar e ainda, não quer dizer que ainda não esteja a tempo de o fazer. Espero que as Jornadas Mundiais da Juventude este ano em Portugal, que se realizem este ano em Portugal, tenham o sucesso que se espera e que aproveitem esta oportunidade para mudar as mentalidades e construir uma igreja nova. Vamos lá ver. Tudo já foi dito sobre isto ao longo destas semanas. Não podemos esquecer que foi a Igreja que deu o primeiro passo para o levantamento que foi feito, mas a seguir é preciso tirar consequências disto, não é? Não basta, de facto, esse pedido de desculpas, nem andar cada capelinha, passa a expressão, a tomar decisões relativamente à suspensão de alguns padres envolvidos nesse relatório da Comissão Independente. Agora, é delicado a parte relativa à culpabilização, porque as pessoas têm direito à defesa. Agora, é simples, como o Gil referiu, quem está envolvido, ou há indícios, pelo menos, do levantamento que foi feito de ter estado envolvido neste tipo de práticas, tem que ser suspenso imediatamente. E isto era uma medida que era tomada pela hierarquia da Igreja e não percebo porque é que não foi feito em uníssono. Portanto, não andarem uns a fazer e outros não, e dependendo das circunstâncias. E, portanto, acho que já tudo foi dito sobre isto. É pena, porque a Igreja é uma instituição relevantíssima. É daquelas instituições de mediação, e as mediações hoje estão a ser todas, estão em crise, porque isto é feito por pessoas, não é? Como todas as instituições. E vamos lá ver, a Igreja está particularmente beliscada com esta situação porque prega valores. E quem prega valores não tem que ser, digamos, o exemplo da perfeição, porque a perfeição humana não existe, mas tem que ser coerente com os valores. Mas isto é histórico, não é? A Igreja há muitos... Liderança pelo exemplo. Exatamente, e portanto é como tudo, não é?
como tudo em termos institucionais, tem que começar por quem lidera, tem que dar o exemplo. Isso não foi feito. Agora, cautelas, porque as pessoas têm sempre direito a defender-se e há muita situação que pode não, como o Gil referiu, e eu penso o mesmo, que pode não corresponder à realidade e então estamos a inverter a situação de envolver gente que pode não ter praticado os factos. Não é? Já não temos grande tempo para abordar aqui a subida, mais uma subida dos juros, decretada pelo Banco Central Europeu, uma decisão que, por certo, estará a mexer com o bolso de muitos aguetenses. Vamos para as notas finais, começando com o Dr. Gil. Pois, eu hoje vou falar aqui de uma ferramenta informática. Essa ferramenta chama-se ChatGPT e é uma ferramenta gratuita e que eu tomei conhecimento dela muito recentemente e que eu acho extraordinária pelas suas capacidades, talvez um bocadinho assustadora também, mas que pode facilitar o nosso trabalho no dia-a-dia. É uma ferramenta que utiliza em alto grau a inteligência artificial e permite, fazendo uma pergunta, obter uma resposta ou até uma coisa diferente. Uma resposta detalhada e de qualidade. E de qualidade. Eu fiz aqui um exemplo, perguntei aqui aos meus parceiros de conversa se conheciam a ferramenta, não conheciam, e então fiz aqui no telemóvel uma... Eu conheço, só que exato, não utilizo ainda. Exato. Fiz aqui coloquei uma questão. Pedi para fazer um trabalho. Faz um e-mail formal para convencer um cidadão a ser assinante do jornal Soberania do Povo. E o ChatGPT fez, em resposta a esta questão, fez o seguinte texto. Assunto. Convite para se tornar assinante do jornal Soberania do Povo. Prezada e nome do cidadão. Espero que esta mensagem o encontre bem. Meu nome é, para colocar o nome da pessoa, e sou representante do jornal Soberania do Povo. Gostaria de apresentar-lhe uma oportunidade para se tornar um assinante do nosso jornal, que se tem destacado pela qualidade e credibilidade das informações que disponibilizamos aos nossos leitores. O Soberania do Povo tem sido uma das principais fontes de notícias para aqueles que buscam, está em brasileiro, mas também, se a gente o mandar, ele passa isto para português. Português de Portugal. Português de Portugal. Buscam informações confiáveis e imparciais sobre assuntos relevantes para a sociedade. Nossos jornalistas são experientes e dedicados a fornecer informações precisas e relevantes numa série de tópicos, desde política até economia, passando por cultura e desporto. Como assinante, você terá acesso exclusivo a conteúdos que não são publicados no nosso site, além de poder ler as nossas matérias sem limitações. Além disso, a nossa equipa está sempre atenta a ouvir a opinião dos nossos assinantes e a trabalhar para atender as suas expectativas. Ao se tornar assinante da Soberania do Povo, você terá a garantia de receber em primeira mão as notícias mais importantes do momento, além de análise e opiniões sobre os principais acontecimentos do país e do mundo. Nosso compromisso com a qualidade e a imparcialidade das informações que fornecemos é algo que nos orgulha e que procuramos manter a todo o custo. Espero que esta breve apresentação do nosso jornal tenha despertado o seu interesse em se tornar um dos nossos assinantes. Para saber mais sobre os nossos planos de assinatura, basta aceder ao link, inserir link para o site de assinaturas, ou entrar em contacto connosco pelo telefone, inserir o número de telefone, ou pelo e-mail, se inserir e-mail de contacto. Teremos o prazer em ajudá-lo ou ajudá-la a escolher o plano de assinatura que melhor atenda às suas necessidades. Agradecemos a sua atenção e esperamos ter a oportunidade de contar com você como um dos nossos assinantes em breve. Atenciosamente, o seu nome, representante do Jornal Soberania do Povo. O Dr. Gil é Jorge, não farias melhor? Nomeado administrador da Soberania do Povo. Eu aproveitaria esta deixa da consulta ao ChatGPT do Gil e até acrescentaria, ou diria ao ChatGPT para acrescentar,
Caro leitor, se quiser ser assinante da Soberania, também terá acesso à plataforma Tribuna Soberana e ouvir o Gil Nadais e o Paulo Matos e o Hilário Santos e o Paulo Seara nos seus debates acesos e profícuos. Acrescentaria essa parte. Mas agora, em tom de graça, eu fazia uma pergunta ao chat GPT. Quer o Gil Nadais ser de novo candidato à Câmara? E ele responderia assim. Sim, porque a oposição em Águeda não tem demonstrado ser alternativa. E então, para deixar as pessoas a pensar... Olha que o chat não se mete... Não sei se... O chat não se mete em política. Não se mete em política, não dá respostas que sejam grosseiras, portanto, é polido. Mas esta é soft. Não, essa é soft, mas é obviamente um cenário que não se põe. Pronto. Esclarecido, é a nota final. É a nota final também. Pronto, é o ponto final nesta edição da Tribuna Soberana. Voltamos na próxima semana com Hilário Santos e Paulo Seara. Boa noite e bom fim de semana.